E aí, pessoal, estamos aí agora para fazer aquele resumo, né? Exato. Que daqui a pouco você vai lá fazer as atividades, vai resolver os exercícios, tudo que nós passamos para vocês. Então, vamos lá para o nosso resumo. Exatamente. Bora lá para relembrar e saber utilizar as equações que foram passadas, né? Então, falando de potência elétrica, a primeira parte. Potência elétrica, né? Potência elétrica pode ser definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Relação do trabalho por essa corrente que passa no fio durante um certo tempo. E potência sempre é trabalho por tempo, né? Independente do conteúdo que estivermos vendo. Para calcular a potência elétrica, nós podemos utilizar essa equação aí do professor Meg gostou do pintinho, aí, o pio do pintinho, piou, achou a potência, né? Exatamente. Mas temos outras maneiras de encontrar também, né? Sabendo que a potência é dada em watts, o P, o I é a corrente elétrica dada em amperes, e o U é a diferença potencial dada em V. Ok? Potência elétrica em circuitos elétricos. Os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente, transformam energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Nesse caso, nós falamos que o resistor dissipa energia elétrica, tá? Então, nós podemos ver aí que essa dissipar a energia é transformar a energia elétrica em energia térmica. Isso. Aí, no caso, o exemplo da lâmpada, só que aí poderia pegar um acendedor de churrasqueira ou filmar ali um ferro de aquecer óleo que você tem, aqueles ferros, coloca, né? Geralmente nas praças você não vai estar usando gás, fogão, porque fica difícil, mas a energia elétrica é mais acessível, né? Então você utiliza e você vê que ele começa a brilhar quanto mais... lógico que ele não é para brilhar, né? Ele é para aquecer, só que a lâmpada, além de aquecer, através do aquecimento ela vai brilhar e emitir luz. Então aqui as outras formas, né, de encontrar a potência também, né? Potência elétrica de circuitos, quando você relaciona a tensão igual a resistência vezes a corrente, substituindo o aqui, ó, esse U por esse valor aqui, ó, esse valor aqui, você vai ter dois R's e acaba ficando um R, 2I. Isso, 2I, desculpa. Isso. R vezes I ao quadrado. Vai ter 2I, aí você utiliza a equação. Por quê? Porque pode ser que ele te dê a resistência e a corrente, mas não te dê a tensão. Isso. Aí você não vai ser capaz de resolver a... Não é que você não é capaz, desculpa. Você não vai conseguir resolver porque não vai ter ou vai ter um trabalho maior, né? Vai ter que fazer R vezes I, achar U e depois colocar o U lá. Pode não ter os dados, não tem alguma coisa, então até você achar é mais complicado. E também fazendo a mesma substituição, só que aí de forma diferente, né? Eu vou tirar o R e vou utilizar... Tirar o R de novo, tirar o I. Eu não sei o que eu tenho com esse R na cabeça. Aqui, ó, vai fazer dessa forma. Utilizar U sobre R, que é o quê? A tensão pela resistência, elevar ao quadrado, aí vai ter dois R's, aí sim, agora tá certo. Um R em cima e dois R embaixo, cancelando um, que foi mostrado na aula, você vai achar... R ao quadrado é R vezes R, né? Isso. Então, utilizando aí, você chega na equação. São as três equações, né? Então, lembrando aí, P é igual a I vezes U, P é igual a R vezes I ao quadrado e P é igual a V ao quadrado dividido por R. Aqui, tiver os dados mais fáceis, você vai fazer. Para mostrar, né, os eletrodomésticos e os motores, né? Exatamente. Aqui aquela tabela, né, de potência e corrente que é utilizado, né? Então, alguns locais aí 240, 220, 110, 127, que às vezes coloca, e os geradores e motores. Então, você tem tudo aí. Então, sabendo disso, né, pessoal, vamos lá para as atividades, já nós voltamos aí fazendo as correções, né? Isso, voltamos daqui a pouquinho. Bora lá. Beleza, então, fizeram as atividades, agora nós vamos corrigir, né? Se por acaso ficou alguma dúvida, vai ser sanado agora. Com certeza. Vamos lá, começando então. Tirando dúvidas, né? Iniciando aí. Ó, um aparelho elétrico submetido a uma diferença de potencial de 12 volts. Ele é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 3 amperes.
Nessas condições, vai dissipar quanto? Dissipar, a energia dissipar, nós sabemos lá que é a potência, né, que nós queremos ali, ok? Isso, se ele me deu volts e me deu corrente elétrica, e eu quero, né, potência... Pio. Pio, pronto. E o pintinho, pio, tá aí. Para que trabalho? Nem sempre vai dar para fazer essas graças, não. Tem umas equações que é meio complicado você conseguir relacionar. Tá, vou botar uma bolinha aqui, vezes 12. Então, aí uma conta bem difícil. Então, 36 watts. Essa foi rápida. Rápida como tem que ser. Só é, como foi falado, se tiver, professor, mas aí não me deu a resistência. Você pega lá, utiliza outra equação, né? P igual a R vezes E ao quadrado. Então, você vai observar, olhar os dados que você tem. Geralmente, o que eu fazia? Eu anotava os dados separadinho e olhava, falava, eu tenho esses dois aqui, então é ele que eu vou utilizar. Como assim? Você pode fazer isso aqui, ó. Dizer que U é igual a 12 volts, separado, e I é igual a 3 amperes. Já tem U e I. Aí, exatamente. P e U. Aí você só olha a equação que você vai usar. Eu, particularmente... Você quer o P por um ponto de interrogação ali, professor? P igual a um ponto de interrogação e embaixo do U e I. Aí você, ó, tem P e I, ó, qual é a equação que eu conheço que é U, I e P, né? Pio, né? Se ler de baixo para cima, já ficou. Isso. Fica facinho de saber qual é a equação, se você colocar os dados. Então, nós temos aí, relacionando os elementos abaixo, indicado, como é que é? Relacionando os elementos abaixo indicado. Eu parei no meio da frase, relacionando os elementos abaixo indicados, a ordem numérica de cima para baixo, você para no lugar errado, complica, né? Isso. Aí aqui, galvanômetro, né? O 2 é um fusível. 3, um condutor ômico. Olha bem, lembrando a de ômico que mantém a mesma característica de corrente de tensão, aumenta um, aumenta o outro, proporcional, né? 4 amperímetros, 5 voltímetros. E aí nós vamos relacionar com 5 situações que nós temos aí, que são 5 lá. Primeiro, interrompe a passagem de corrente elétrica pelo efeito Joule. Quem consegue interromper a passagem da corrente? Será que é o galvanômetro, o fusível, o condutor ômico, o amperímetro ou o voltímetro? Sabemos que é o fusível, já coloca o 2 na primeira, para a gente montando uma sequência, né? Vamos só ler aqui, o próximo slide ele vai mostrar, né, essa situação. Então vamos lá. Possui grande resistência interna, possui resistência constante, independente da diferença potencial, mostra a presença de corrente elétrica ou possui pequena resistência interna. A sequência é uma dessas de baixo, né? Galvanômetro. Aí né? Isso. Mostra a presença de corrente elétrica. Então, número 1. 2, fusível, né? Como o professor Décio tinha falado, interrompe a passagem de corrente por meio do efeito Joule, né? Isso. Condutor ômico possui resistência constante, independente da diferença potencial, já foi visto várias vezes. O amperímetro ele possui pequena resistência interna, porque ele não pode afetar a passagem de corrente elétrica no circuito. Voltímetro possui grande resistência, a ideal fosse infinita, né? Mas não tem como. Então, a alternativa correta, a letra A. Então, vamos voltar aqui no slide 30. E colocar o zoom no lugar certinho, na sequência lá. Isso. Não, você passou, professor. Deixa eu voltar aqui. 36, foi mal. 36, tá aqui. Bom, então, a correta aqui, ó, é essa. Então, vamos lá. A primeira vai ser 2, como foi falado, né? Fusível, né? Fusível. 5. É um amperímetro. 3 aqui, eu fiz um pouco grande. 3. 1. Justamente. E 4. Que o 1 é o galvanômetro, né? E o 4 possui pequena resistência, é o amperímetro. Justamente. Colocou nessa sequência, deu o que está aí. Letra A. Volta aqui, 4. Pronto. Aí, passando de novo, 37. Aí sim, alternativa A. Então, certinho aí.
Terceira questão, um chuveiro elétrico está instalado numa casa onde a rede elétrica é 110 volts. O eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 220 e utilizar um chuveiro de mesma potência que o utilizado anteriormente, pois com isso, o novo chuveiro, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, ele fala, consumirá mais energia elétrica, letra A. B, consumirá menos energia elétrica. C, será percorrido por uma corrente elétrica maior. D, será percorrido por uma corrente elétrica menor, dissipará maior quantidade de calor, letra E. Então, vamos lá. Corrente elétrica é a potência pela tensão, né? Justamente. Então, vamos lá. Então, I é igual a P sobre V. O que eu vou ter? Eu vou ter a mesma potência, certo? Opa, cadê a potência? Ele não fala, né? Mas a potência vai ser constante, perfeito. Só que aí embaixo eu vou dividir por um valor maior. Antes era 110, então é a potência por 110. Agora, eu sei que se 220, eu né? dividir por 220, o meu resultado final é menor. Com certeza. Quanto maior o denominador. Então, será percorrido por uma corrente elétrica menor. Então, como foi citado aqui, né? Então, essa questão da corrente elétrica, só que aí você tem que pensar que a tensão ela acaba aumentando, né? Então, com a tensão maior, eu posso ter vamos dizer assim, vai passar uma corrente mais rápida por ele. Vamos pensar assim que a tensão maior, né? Quanto maior a tensão, maior essa propulsão. Mas vai reduzir a passagem de corrente elétrica, né? Vai ser percorrido por uma corrente elétrica menor. Vamos supor, 10 amperes vai ser 5, né? Então, justamente. Bom, e para finalizar... Uma questão de Enem aí, né? Uma lâmpada LED, né? Esse diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts. E corrente contínua de 0,45 amperes. Corrente bem pequenininha, né? Sim. Produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente, olha bem porque a gente sabe que foi trocado, de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela essa lâmpada de LED? Isso. Aí a pessoa pensa, será que isso aí é viável? Hoje em dia você percebe praticamente todas as lâmpadas, a maioria das pessoas usam ou LED ou fluorescente. A fluorescente é uma lâmpada um pouco mais azulada. A de LED ela tem uma luz bem próxima da incandescente, que é a melhor lâmpada que tem para leitura. Justamente. Que é uma luz que se adapta melhor para você não forçar tanto a vista. Mas você não percebe, porque sua visão ela se adapta, né? Então você acaba não percebendo essa diferença de cor. Se você filmar, você vai ver. Mas na filmagem, você olhando em si, você não consegue diferenciar. Só que aí pensa, o que você vai usar? Você vai usar o que gasta mais ou o que gasta menos? Com certeza que gasta menos, né? Justamente. Então vamos ver quanto que reduz aí o consumo. Vamos lá? Então, dando uma olhada aí, porque ele está falando exatamente disso, né? A redução de potência é dissipação, então você está reduzindo aí, de certa forma, o consumo. Então, para começar, eu vou ter o quê? Eu vou ter, iniciando, eu vou ter a potência, que é do LED. Então, vamos lá, potência LED. Por que LED? Porque é a potência que eu quero achar. A potência, eu vou ter que é a corrente pela tensão, não é isso? Pio. Então, corrente pela tensão. Corrente pela tensão. Então, a potência dessa lâmpada LED... Opa, errei aqui, peraí. A borrachinha, aqui. LED, eu vou ter que é 0,45 vezes 12. Então, ela vai dissipar um total de 6,48 watts. Olha só, a lâmpada de LED, ela dissipa isso. Só que anteriormente, o que falou? Que uma lâmpada incandescente, olha o tanto que ela dissipa. 60 watts. A pergunta é, qual é o valor da redução? Ele não está perguntando para você qual é o valor da potência da lâmpada de LED. Ele está falando, reduziu, né? Qual é o valor da redução da potência
consumida. Então, aí que nós falamos, tem que entender e fazer a leitura direito do texto, senão você acaba não achei 6,48, não tem na resposta. Lógico que não, porque não é essa a resposta. Se fosse na malícia, o professor colocava, né? Deixava o aluno, já achei a resposta, não prestou atenção na pergunta. Só que aí eu tenho que ter o quê? A redução. Qual vai ser essa redução? Vai ser a potência da incandescente menos a potência da lâmpada de LED. Então, essa minha redução vai ser igual ao quê? A 60 menos 6,48. Aproximadamente 6,5, né? Então, essa minha redução vai ser de 54,6, aproximadamente aí, né? 54,6 watts. Letra A, né? Então, aqui letra A. Lembrando que aqui é um resultado, na realidade, vou até apagar aqui e colocar direitinho, que é um resultado que ele aproximou aí por ter número com vírgula, né? Eu poderia colocar 6,5 também, né? 6,5 e achar um resultado de 54,5 sem problema nenhum. Então, chegamos aí no resultado final. 54,6. Então, mostrando aí a letra A. Deixa que eles prestem atenção, que você acha primeiro a potência da de LED, para depois comparar, porque a potência da incandescente já foi dada, né? Então, você não vai perder tempo encontrando algo que você já tem, né? Menos... É porque não dá 54,56 só aproximado, porque, né? Não, na realidade aqui tem até um erro. Desculpa aqui, é 53. Eu tava até... Não tem como, né? Porque 6 já daria 54. É 6, 4, 6,5, né? Deixa eu apagar aqui. Desculpa, gente. Deixa eu apagar esse valorzinho aqui, ó. É aproximadamente 53. Não 54,5. Só que aí o mais próximo que você vai ter, 53,6. Certo? Não vai bater o resultado certinho, não, né? Bom, então, resolvendo aí, você acha com certeza o resultado da questão, tranquilinho. Bom, pessoal, olha bem, dá uma olhadinha aqui. Então, nós temos aí o seguinte, o que nós estamos relacionando aí? Olha aqui um pouquinho. Nós vimos que essa relação que nós temos aí da potência, né? Que é, dá uma olhada aqui, pessoal. Então, a potência é o seguinte, você quer uma redução, quanto reduziu de potência? Não é isso? Se você reduz, no caso, a potência de uma que você tinha antes, está com 60 watts. Aí você tinha 6 e poucos watts na outra, não é isso? Vamos voltar lá no slide? Diminuir, né? Vamos voltar lá no slide rapidinho. Vamos lá para o nosso slide? Aqui, pessoal, é o seguinte, esse valor aqui está errado, tá? Desculpa, até achei meio estranho aqui porque o resultado não estava batendo. Então, aqui, por exemplo, 5,4 aqui, tá? 0,45 vezes 12 é 5,4 watts. Essa redução, o que você vai ter? Aí sim, ó, se você fizer aqui, você vai perceber que vai dar certo, tá? 5,4. Aí sim o resultado final vai bater. 54,6. 54,6, tá? Desculpa aí. Rápido aí escapou um pouquinho. Não, beleza. Então, você percebe aí que chegou no resultado final. Bom, mas é uma questão bem tranquila, né? Que você vai... Aqui acontece que tem uma desculpa aí na resolução, foi algo aí questão de cálculo, mas resolvemos de novo. Pessoal, olha só, o que acontece? Às vezes você está fazendo uma questão, como falou, né? Sem querer você... eu, na hora de fazer os cálculos, desculpa, acabei apertando ali o botãozinho errado, mas eu prestei atenção que não estava legal, estava alguma coisa estranha, né? Os cálculos, mas sem problema nenhum. Refizemos, corrigimos, tá bom? E foi feito. Foi uma questão, tá? Que é como número com vírgula, acabei fazendo na calculadora, errei, sem querer, desculpa. Mas tá? isso acontece, mas temos um material complementar também nessa aula. Exatamente, vamos dar uma olhada lá?
Então, aí só falando para eles por que aconteceu, né? Vamos voltar lá no slide, dar uma olhadinha no material complementar. Então, aqui nós vamos ter o material complementar, né? 220 volts, economiza, né? Energia, né? Tem mais potência? Ou... 10 minutos aí praticamente, 9,21. Mas aí, ó, tá vendo, ó? Ele está te fazendo a pergunta, né? Economiza energia? Tem mais potência? O que vai mudar? Então, assistir esse vídeo, você vai tirar suas dúvidas aí sobre se economiza ou não, né? 110, 220, beleza? Então, vocês vão lá, dão uma assistida e nós nos vemos aí na próxima aula. Até mais. Justamente, pessoal. Até mais.